Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Biologia Legal. E nessa videoaula de hoje estaremos abordando o capítulo número 1 aí do livro do 7º ano de Ciências do Carlos Barros e Wilson Paulino. E o título desse capítulo 1 é Reconhecendo um Ser Vivo. Então a gente vai estar vendo como que a gente reconhece um ser vivo aí na natureza, no nosso dia a dia. Antes de começar a falar sobre o assunto, só quero lembrar vocês que não se inscreveu aí no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like aí no final do vídeo e também, se puder, compartilhar com seus amigos nas redes sociais, ficarei muito grato por isso. Então vamos lá, reconhecendo um ser vivo, né? Os seres vivos têm aí como principal característica organização celular. Todos os órgãos do nosso corpo vão ser formados por células. Uma célula eucariótica vai ter essa estrutura aqui. Ela vai ter essa estrutura básica, como o citoplasma, o núcleo e a membrana citoplasmática ou membrana nuclear. Nós conseguimos ver células apenas ao microscópio óptico ou microscópio eletrônico, porque as células, na sua maioria, são muito pequenas e a gente não consegue enxergá-las individualmente. Então nós usamos como ferramenta de trabalho, né, o citologista, o microscópio. Aqui está uma foto do microscópio óptico, que tem um aumento de até 1000 vezes, né, possibilitando assim que a gente consiga enxergar bactérias, células eucarióticas e os tecidos também. Então essa é a ferramenta de trabalho, o instrumento de trabalho, um dos instrumentos de trabalho que nós usamos em laboratório para estudar as células. Com a descoberta das células, né, surgiu-se a teoria celular. A teoria celular foi formulada aí por volta do século XIX por dois cientistas alemães. Um deles era Matthias Scheidling e o outro foi Theodor Schwann. E eles, um estudava planta, outro estudava animais, e eles chegaram à conclusão que tanto as plantas quanto os animais eram formados por células. E criaram a teoria celular, que basicamente tem 3 pontos importantes. O ponto número 1 diz que todos os seres vivos são constituídos por células, e esses seres vivos aí podem ser unicelulares ou multicelular. Um ser vivo unicelular é aquele ser vivo formado por apenas uma célula, e um ser vivo multicelular é aquele ser vivo formado por mais de uma célula, por um conjunto de células. O segundo ponto da teoria celular diz que toda célula deriva de uma outra célula pré-existente, ou seja, uma célula não surge do nada, ela tem que surgir de uma célula pré-existente através da reprodução ou da divisão celular. E o terceiro ponto aí da teoria celular diz que a célula é a menor parte viva de um ser vivo, ou seja, a célula é a unidade fundamental da vida. Os vírus não se encaixam nessa teoria celular a princípio, né, a gente analisando, porque a gente sabe que os vírus não são formados por células. Quando a teoria celular foi criada, ainda não se tinha conhecimento dos vírus. Porém, mesmo assim, a teoria não é considerada errada, porque os vírus, quando estão fora de uma célula, quando não estão parasitando uma célula, eles não funcionam como um ser vivo. Apenas funciona como ser vivo quando estão dentro de uma célula e vão usar o metabolismo daquela célula para produzir novos vírus. Então, não foge aí a teoria celular também a situação dos vírus, que não são constituídos por células, mas para estarem vivos, para se reproduzirem, eles têm que estar usando a maquinária de uma célula. Aqui eu tenho algumas figuras, né, de seres unicelulares e multicelulares. Exemplos de seres unicelulares são as bactérias da meningite e as cianobactérias em geral. E exemplos de seres multicelulares, aqui o homem, os cães, o cavalo, né, os peixes em geral, as plantas, as algas multicelulares vão ser todos formados aí por mais de uma célula. Aqui eu tenho duas estruturas básicas das células. Eu vou ter células eucariontes e células procariontes. Uma célula procarionte é uma célula simples, tem uma organização bem simples. Ela vai ter basicamente parede celular, a membrana celular, citoplasma, o material genético esparramado, né, em contato direto com o material citoplasmático, e esses pontinhos pretos que vão ser aí os ribossomos,
que são grânulos proteicos que têm a função de produzir proteína aí no citoplasma. Então, célula procarionte não tem núcleo organizado e não tem também organelas membranosas. Já as células eucariontes vão ter aí um núcleo organizado, o material genético vai estar dentro desse núcleo, tá? Formando a eucromatina e a heterocromatina. E eu vou ter também, além do núcleo, né, envolto por uma dupla membrana chamada de carioteca, eu vou ter inúmeras organelas citoplasmáticas formadas por membrana, como mitocôndrias, complexos de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, lisossomos, inúmeras organelas que vão desempenhar funções distintas dentro da célula eucarionte. O termo eu é verdadeiro, cárion é núcleo. O termo pró é primitivo, cárion núcleo. Então, um núcleo primitivo vai ter, na verdade, um nucleóide, né, que é o local onde está o material genético aí nadando, né, no citoplasma. Então, essas são as diferenças fundamentais dos dois tipos de células. Eu encontro seres eucariontes tanto unicelulares quanto pluricelulares. Eu tenho, por exemplo, algas unicelulares, eu tenho protozoários, como as amebas, que são unicelulares. Já como seres procariontes, eu vou encontrar apenas seres unicelulares. E eucariontes eu encontro seres tanto unicelulares quanto pluricelulares, como o homem, o cachorro, os peixes, as plantas, entre outros. Os níveis de organização nos seres vivos. Aqueles seres unicelulares, eles vão ser organizados, o próprio organismo vai ser a própria célula. Já nos organismos multicelulares como nós, ocorre aí os níveis de organização. Então eu vou ter aí o nosso organismo, que vai ser dividido em sistemas. Esses sistemas vão ser formados por órgãos, esses órgãos vão ser formados por inúmeros tecidos, e esses tecidos vão ser formados por células. Então, do menor para o maior, eu tenho assim, células se agrupando para formar tecidos, vários tecidos se agrupando para formar órgãos, vários órgãos se agrupando para formar sistemas, e todos os sistemas se agrupando, trabalhando junto, vão formar o organismo. Aqui eu tenho um exemplo de sistema, né, o sistema digestório, o aparelho digestório, que é constituído por inúmeros órgãos, como o estômago, as vísceras, as glândulas anexas, como o fígado, o pâncreas, e vai ser constituído por inúmeros tecidos, né? Esses órgãos vão ser constituídos por tecidos e células. Então, essa é a organização aí que vocês têm que ter em mente na hora da prova. Célula se agrupa para formar tecido, tecidos se agrupam formando órgãos, órgãos se agrupam formando sistemas, e os sistemas se agrupam formando o próprio organismo. Aqui eu tenho alguns exemplos de células, né? Nesse caso aqui eu tenho as células vermelhas do sangue, também conhecidas como hemácias. Aqui eu tenho células de fungos, né? Aqui é um fungo olhado macroscópico, aqui fungos microscópicos, como o levedo da cerveja. Aqui eu tenho células nervosas, ou seja, os neurônios, e aqui células da cebola, né? Visualizadas aqui nesse caso ao microscópio óptico, microscópio de luz. Os seres vivos necessitam de alimento. É dos alimentos aí que todo ser vivo obtém energia e matéria-prima para desenvolver as suas atividades, como a manutenção e o crescimento do corpo e também a reprodução. Quanto ao tipo de alimentação, os seres vivos são classificados em dois grupos. O grupo dos autótrofos, ou produtores, que são os seres capazes de produzir o seu próprio alimento. É o caso aí das plantas e das algas e algumas bactérias que conseguem produzir o seu alimento usando matéria inorgânica, como água, sais minerais, gás carbônico e a energia luminosa para produzir o seu alimento, que seria açúcares. Já os seres heterótrofos não são capazes de fazer fotossíntese, não são capazes de produzir seu próprio alimento e vão retirar o seu alimento de outros seres vivos, ou de outros heterótrofos, no caso dos carnívoros, ou de autótrofos, no caso aí dos animais, dos seres herbívoros. Então, o autótrofo faz fotossíntese, é o caso das plantas e das algas, que produzem através da fotossíntese os açúcares, né? Usa para produzir os açúcares o que? Água, sais minerais, CO2, gás carbônico, e como fonte de energia
a luz solar ou a luz que é usada para misturar e formar os açúcares, os aminoácidos. E os heterótrofos vão retirar o seu alimento do corpo de outros seres vivos, pois eles são incapazes de produzir o próprio alimento. A produção de alimento na natureza ocorre então por meio aí da fotossíntese na sua maior totalidade, né? Ocorre apenas aí nos seres vivos que possuem clorofila. Clorofila é um pigmento verde que tem a finalidade aí de capturar energia luminosa, permitindo assim a produção de açúcares a partir de água, sais minerais, gás carbônico, né? E a energia luminosa é usada para fazer isso, para formar os açúcares. E nesse processo de formação de açúcar é liberado como substância inorgânica excreta aí, no caso, o gás oxigênio, O2. Então aqui embaixo eu tenho uma equação, né, da fotossíntese, gás carbônico mais água, que são substâncias inorgânicas, mais a energia luminosa vai produzir aí a glicose, que é uma substância orgânica, que é um açúcar, e libera também o oxigênio como excreta, que é uma substância inorgânica que vai ser utilizada aí pelos seres aeróbios para respiração celular. Conforme o tipo de alimentação, os seres vivos vão ser classificados em várias formas, como por exemplo os detritívoros, que comem detritos, né, restos de folhas, como as minhocas, os hematófagos, que se alimentam de sangue, né, sempre que a gente vê o termo voros ou fagos, significa alimentação. Hemato vem de sangue, então no caso o morcego, o pernilongo, né, o Aedes aegypti, são seres hematófagos. Os carnívoros são seres que se alimentam de outros animais, se alimentam de carne. Os herbívoros são seres que se alimentam estritamente de vegetais, de ervas. E os onívoros são os animais que se alimentam de tudo, como por exemplo o ser humano, né, que se alimenta de tudo, tanto de vegetais, carne, peixes, né, e também alguns outros animais, como os porcos, por exemplo, são exemplos de onívoros. Onis significa tudo, voros comer tudo. Então não seleciona aí, não tem um crivo muito grande de seleção. Então se alimenta de tudo, no caso os onívoros. Os seres vivos nascem e morrem. Então nós vamos ter aí diferentes fases da vida, o que é chamado de ciclo de vida. Alguns exemplos de duração aqui do ciclo de vida, né? No caso do chimpanzé tem um ciclo de vida aí estimado de 30 anos, o leão cerca de 25, as bactérias cerca de 30 minutos e as sequoias aí, que são vegetais, cerca de 4 mil anos de vida. Aqui eu tenho aqui etapas do ciclo de vida de uma borboleta, né? O ciclo aí de uma mariposa e borboleta vão obedecer essa fase. Eu vou ter aí no caso borboletas, né, que vão se encasular. A gente pode começar o ciclo vital de qualquer parte. Então vamos começar dos ovos, né? Vamos começar dos ovos. Vai ocorrer o que? Ocorre o nascimento. Vai surgir uma larva chamada de largata, que vai se alimentar expressivamente, passando aí um crescimento. Então passa aí pela fase de crescimento, desenvolvimento, né? Ou seja, essa larva vai se transformar aí numa pupa e vai se desenvolver no caso aí de uma borboleta. Depois ocorre algumas borboletas vão estar reproduzindo e vão estar envelhecendo e morrendo. Então basicamente as etapas do ciclo de vida são esses: nascimento, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e morte. Então essas aqui são as fases da borboleta. Eu tenho os ovos, a lagarta se transforma em pupa, a pupa se transforma em uma borboleta adulta que se reproduz, bota novos ovos, morre, e aí vai surgir desses ovos novas borboletas. Ao longo da vida os seres vivos reproduzem, e é por meio da reprodução aí que as espécies em geral, né, garantem a sua continuidade na Terra. A reprodução pode ser de dois tipos. Pode ser do tipo sexuada, onde ocorre a mistura aí de material genético entre células especiais, entre gametas, e de forma assexuada, onde um único indivíduo é capaz de originar outro indivíduo geneticamente idêntico, ou por brotamento ou por divisão celular.
Então, basicamente, eu tenho dois tipos de reprodução: sexuada, que ocorre a mistura de material genético, e a união de células gaméticas, processo chamado de fecundação. E assexuada, onde não ocorre isso, onde um indivíduo ou brota um novo indivíduo ou se divide em dois, formando indivíduos idênticos geneticamente. Os seres vivos vão ter aí metabolismo próprio. Então todo ser vivo tem metabolismo. E o que vem a ser o metabolismo? O metabolismo é o conjunto de processos que permitem a um ser vivo obter energia, formar e renovar aí as suas estruturas. Mas que processos são esses? Esse conjunto de processos, na verdade, são um conjunto de reações químicas, de quebra de matéria para liberar energia ou de junção de átomos, de moléculas para produzir novas moléculas mais complexas. Processo esse chamado aí no caso da quebra de catabolismo e no caso da união de moléculas menores para formar moléculas maiores de anabolismo. Então o metabolismo é dividido em dois: catabolismo, reação de quebra, e anabolismo, reação de síntese. Então no interior de cada célula acontecem as reações químicas que transformam nutrientes em glicose, por exemplo, que é um processo chamado de respiração celular, que vai ter inúmeras reações químicas. Então, ocorre aí a glicólise, vou pegar aí a glicose mais o gás oxigênio, vou quebrar essa glicose, liberando o gás carbônico, mais água, mais energia aí no processo de respiração celular que ocorre nas mitocôndrias, que são organelas de células eucariontes. Nas células procariontes, pode ocorrer também esses metabolismos, essa respiração celular, mas aí no caso vai ser na própria membrana celular das bactérias, por exemplo. Seres vivos reagem ao estímulo do ambiente, é outra característica do ser vivo. Os seres vivos, quando recebem um estímulo do ambiente, têm a capacidade de reagir a ele, produzindo aí uma resposta. É o caso da gente, quando nós estamos com frio, o nosso corpo se arrepia, treme, algumas plantas, quando algo encosta nelas, elas murcham a folha automaticamente para evitar que predadores, insetos se alimentem das folhas. Quando você pisa no prego correndo no terreiro, a gente retira o pé muito rápido, antes mesmo de sentir a dor, também um tipo aí de estímulo chamado de reflexo. Então todo ser vivo vai reagir aí a estímulos do ambiente. Albert Einstein disse certa vez, uma frase memorável que até hoje é lembrada, que uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais voltará ao tamanho normal. Isso é o que disse o nosso querido Albert Einstein, um dos grandes cientistas aí do mundo, lembrado nas aulas de ciências geralmente. Isso quer dizer o quê? Que quando você começa a pensar, a tendência é você melhorar cada vez mais o seu raciocínio, encontrando assim novas respostas para os mesmos problemas. Então, como que a gente encontra novas respostas? Como que eu melhoro? Como que eu abro minha mente? Ouvindo opiniões diversas, concordando ou discordando. Porém, para eu concordar ou discordar, eu tenho que estar embasado em ideias. E para a gente ter ideias boas sobre alguma coisa ou más sobre alguma coisa, a gente tem que buscar conhecimento. A gente busca conhecimento através geralmente da leitura, de filmes, de causos. Então é importante, para o nosso desenvolvimento intelectual aí, fazer uma boa leitura para que abra a nossa mente. Então essa foi a nossa primeira aula aí, voltada para o 7º ano, capítulo 1. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a nossa próxima aula.